No programa que arranca às quartas na Rádio Portimão, é hora de apresentar o livro, ou o livro e o autor, ou só o autor. Hoje não vou falar-vos de um livro ou de um autor. O que arranca às quartas de vez em quando surpreende-se, porque hoje vou falar-vos de um texto que li numa rede social e com a devida vénia do seu autor, aqui vos trago. O texto é de Rui Vieira Neri, sobre cozinha portuguesa ou o encontro dos produtos frescos e cozinhados com carinho e sabedoria que só o tempo dava. Antigamente, as cozinheiras dos bons restaurantes portugueses eram umas senhoras rechonchudas e coradas, em geral já de idade respeitável, com nomes bem portugueses ainda a cheirar a aldeia. A Dona Aduzinda, a Dona Felizmina, a Dona Gertrudes, e por vezes com uma sombra de buço que parecia fazer parte dos atributos da senioridade da profissão. Tinham começado por baixo e aprendido o ofício lentamente, espreitando por cima dos ombros dos mais velhos. E tinham apurado a mão ao longo dos anos para saberem gerir cada vez com mais mestria a arte do tempero, a ciência dos tempos de cozedura, os mistérios da regulação do lume. A escolha dos ingredientes baseava-se numa sabedoria antiga, de experiência feita que determinava o que pertencia a cada prato, o que ia com quê, os sabores que ligavam ou não entre si. Traziam para a mesa verdadeiras obras de arte culinária portuguesa, com um brio que disfarçavam com a falsa modéstia dos diminutivos. Ora, aqui está o cabritinho. Vamos ver se gosta deste bacalhauzinho. Olhe que o agriãozinho é do meu quintal. Ficavam depois a olhar discretamente para nós, para nos verem na cara os sinais do prazer de cada petisco, mesmo quando à partida já tinham a certeza do triunfo, porque cada novo cliente satisfeito era como uma medalha de honra adicional. E a melhor recompensa das boas senhoras era o apetite com que nos viam. Mais um filetezinho, mais uma batatinha assada. Hoje em dia, ao que parece, nestes tempos de terminologia filtrados, já não há cozinheiros, há chefes. E a respectiva média etária ronda a dos demais jovens empresários de sucesso com que os vemos cruzarem-se indistintivamente nas páginas de Caras e da Olá. Os nomes próprios seguem um abecedário previsível: Afonso, Bernardo, Caetano, Diogo, Estevão, Frederico, Gonçalo, e os apelidos parecem um anuário do Conselho de Nobreza, com uma profusão ostensiva de arcaísmos ortográficos que funcionam como outros tantos marcadores de distinção. Vasconcelos, com 2 L's, Ataídes, com Y, Sousas, com Z, Teles, com 2 L's, Atoguias, Silvas, com Y. Quase nunca os vemos, claro, porque os deuses só raramente descem ao Olimpo, mas somos recebidos por um exército de divindades menores cuja principal função é darem-nos a entender o enorme privilégio que é podermos aceder a semelhante espaço, tão acima do nosso habitat social natural. A explicação da lista é, por isso, um longo recitativo barroco, debitado em registro enjoado, em que, mais do que dar-nos uma ideia aproximada das escolhas possíveis, se pretende esmagar-nos com a consciência da nossa pressuposta inadequação à cerimónia em curso. A regra de ouro é, claro, o inusitado das propostas culinárias em jogo e, preferivelmente, a sua absoluta ininteligibilidade para o cidadão comum. Mandam, pois, o bom senso e o próprio instinto de autodefesa que se delegue na casa a escolha do menu. Sabendo-se, no entanto, que não vale a pena sonhar com que pelo meio nos apareça um pobre cabrito assado no forno, um humilde sável com a sorda ou uma honesta posta de bacalhau preparada segundo qualquer das 100 maneiras santificadas das nossas avós. Seja o que Deus quiser. E começam então a chegar a profiterol de anchova com cama de gomos de tangerina camarelizados com espuma de champanhe, o ceviche de vieira com molho quente de chocolate branco e raspa de trufa, a rata ao toilho de pepino e framboesa polvilhada com canela e manjericão,
E por aí fora, em geral com largos minutos de intervalo entre cada prato e o seguinte, para nos dar tempo de meditar sobre a experiência numa espécie de retiro espiritual momentâneo. E é de experiência que se pode aqui falar no sentido mais fugaz do termo. Deliciosa ou intragável, a oferta tende a ser, por princípio, one time only. Porque quando o empregado anuncia na sua meia voz enfadada o camarão salteado em calda de frutos silvestres e açafrão, o uso do singular não é metafórico. É mesmo um exemplar único da espécie que se nos apresenta em toda a sua glória, ainda que possa reinar isolado no meio de um prato em que, em tempos, caberia um costeletão de novilho com os respectivos acompanhamentos. Se se testar, há pelo menos a consolação de que não haverá qualquer hipótese de reincidência do crime. Se se adorar, o que há que reconhecer que muitas vezes acontece, ficará apenas a memória fugidia do prazer inesperado. A função do chefe é proporcionar-nos, no palato, esta sucessão de sensações momentâneas e repetíveis, todas elas em doses cuidadosamente homeopáticas, um pouco como as configurações sempre novas do caleidoscópio, ou, se preferir, uma imagem mais forte, como a versão gastronómica de uma poderosa substância alucinogénia, daquelas que faziam as delícias da geração hippie dos anos 60, quando lhe davam a ver os elefantes cor-de-rosa ou os hipopótamos azul celeste. Uau! Que saudades das donas Aduzindas, das donas Felisminas, das donas Gertrudes, mais camponesas ainda do que citadinas, com a sua sabedoria, as suas receitas de família, a sua simplicidade, a sua fartura, o seu gosto de servir bem, o seu sentido de tradição e de comunidade. Foi um texto que li de Rui Vieira Neri e que, sinceramente, gostei e por isso, hoje, o trouxe. Obrigado. Procure o site da sua biblioteca municipal. Veja o programa porque biblioteca tem mais coisas para além de livros. Colóquios, apresentações, estudos e nada melhor que socializar cultivando-se.